Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um tema aí do nosso estudo aí, amém? Agradeço a todos vocês aí que têm se inscrito no canal, agradeço a todos vocês que têm aí feito seus comentários, que têm aí participado aí das nossas lives. Convido todos vocês para participar das nossas lives, o chat ao vivo aí, toda segunda, quarta, sexta e sábado, amém? E eu convido vocês aí, abençoados, venham participar conosco do chat aí, toda segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas, amém? Conhecer pessoas e obter mais um conhecimento de um, de outro, entendeu? É sempre bom ouvir pessoas, né? A gente nunca sabe tudo. A gente estamos aqui como meros estudantes, amém? Então, abençoados, vamos lá. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para quem está me vendo a primeira vez, eu peço a vocês que fica nesse estudo até o final, amém? Até o final, para que você possa entender, né, e refletir um pouco sobre esse tema aqui, amém? É um tema que eu ouvi da boca de um pastor, né, que todo o mundo, as pessoas do mundo, está condenada por causa do pecado de Adão. Estamos nós todos numa condição de pecadores, porque assim como Adão pecou, todos pecaram, né? Como diz a palavra, então estamos todos numa condição de pecadores. Mesmo a Bíblia mostrando que Jesus veio para remir os pecados, para tirar os pecados, e dos seus pecados não lembro mais. Existem várias palavras falando sobre isso, mas os evangélicos, eles não vê, né, a palavra, né, mostrando a verdade. Parece que eles passam por cima, parece que usam de artimanhas por causa disso, né, para não falar a verdade ao povo de Deus, né, porque tem muitas verdades aqui que se for dita, vai tirar aí, né, o ganha-pão do bolso de muitos aí, né? Então preferem não dizer a verdade e continuar enganando o povo. E o povo fica aí cativo, né, nas mãos desses tais pastores aí, né? Infelizmente, eles me têm como pedra de tropeço, porque eu venho aqui falar e mostrar a verdade e vou continuar fazendo isso, porque é assim como eles creem que eles estão certos, eu creio que Deus também me deu essa missão de mostrar a verdade. Então, vamos lá, vamos lá. Toda a humanidade está condenada por causa de Adão. Foi o que esse pastor falou, então eu botei como tema desse estudo. Toda a humanidade está condenada por causa de Adão. Primeiramente, pessoal, nós temos que ver que humanidade é essa que está se referindo aqui. Humanidade está se referindo a um povo. Que povo é esse? Todo povo de todo o planeta Terra? Amém? Ou está falando de um povo específico? Amém? Então, a gente tem que observar essas coisas quando a gente está tratando de assunto em graça. O assunto em graça, a gente tem que ver essas coisas. Esses dias, eu estava no meu local de trabalho e um abençoado chegou lá querendo entender sobre a graça, mas, na verdade, ele começou a tentar refutar, a tentar brigar, tentar, né, usar de argumentos da lei, né, para mostrar que eu estava errado, né? Mas qual é o fim disso? O fim disso é que ele saiu, né, porque não tem argumentos. Eu disse para ele, abençoado, você tem que entender que quando a gente se trata em graça, a gente não pode pegar livros da lei, porque a lei é um pacto, a graça é outro pacto. A lei veio através de Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. São dois pactos diferentes. Amém?
Jesus Cristo não tem nada a ver com a lei. E a lei não tem nada a ver com a graça. São coisas que não podem se misturar. Não podem misturar. Tem igrejas aí que se intitulam igrejas da graça, mas mistura os pactos. Faz uma mesclagem danada e ensina para o povo que é a igreja da graça. Mas é uma mistura de conhecimentos e entendimentos que nem eles mesmos acabam não entendendo nada. Então nós temos que observar isso em graça. Para que povo está falando? Para que humanidade é essa aqui? A humanidade aqui está no sentido aqui de geração. Que geração é essa? Será que é a geração do planeta inteiro, o planeta Terra inteiro? Ou se é a geração de um povo? Para quem povo é? E essa condenação à humanidade que Adão criou, formou, né, causou, ela foi eterna, ela é eterna. Hoje ainda somos pecadores porque, né, toda a humanidade está condenada por causa da desobediência de Adão, ou se isso já passou, porque a Bíblia diz que Cristo veio para tirar pecados. Quem está certo? São os pastores? É esse pastor? Ou Cristo? Quem está certo? Então nós vamos ver aqui. Ainda há condenação para o povo de Deus? Eu digo que não. O povo de Deus está numa condição de pecadores? Não. Mas os pastores evangélicos não pensam como a gente pensa, irmão. E eu vou mostrar aqui para vocês a visão do que a gente pensa. Amém? Não é o achismo aqui do irmão André. O irmão André procura respeitar a historicidade bíblica e o evangelho. Toda vez que eu trago um estudo, eu tento explicar a historicidade bíblica, respeitar a historicidade bíblica e o evangelho. Não sou perfeito, tenho minhas falhas. Sou um mero estudante, como vocês que me ouvem também são meros estudantes. Não sou professor, que muitos aí gostam de ser chamado de professor. O mesmo status que tinha na igreja, lá na igreja tem status de diácono, é presbítero, é pastor, é bispo, tem status. Hoje eu sou desigrejado, mas continuo com o mesmo status. Hoje eu sou professor, deixei de ser o pastor, hoje eu sou o professor tal. É religiosidade da mesma forma. É fazer acepção de pessoa da mesma forma. E Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que todos nós somos iguais. Todos nós somos mero estudantes. Eu sou um mero estudante. Você que me ouve é um mero estudante. Somos meros estudantes. Amém? Vejamos aqui o que Paulo disse aos Romanos, Romanos 5,12. Ele diz, portanto, assim por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O tal pastor disse que o pecado está no mundo, entrou no mundo, e todos nós somos pecadores, porque recebemos essa condenação causada por Adão. Mas Paulo, ele diz aqui, entretanto, vírgula, reinou a morte desde Adão até Moisés. Reinou a morte de Adão até Moisés. Esse até Moisés não foi quando Moisés morreu lá, não. Esse até Moisés é até ali o cumprimento da lei.
até o cumprimento da lei espiritual testamentária, não é o cumprimento da lei física, não. Porque quando a lei física também se encerrou, a lei testamentária espiritual já tinha se acabado há muito tempo. Amém? Então, quando fala desde Adão, lá no princípio, até Moisés, lá, quando a lei e os profetas foi revogado. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16 é o próprio Cristo falando isso para os fariseus. O próprio Cristo falando isso para os fariseus, registrado por Lucas. A lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Tiveram sua validade legal até João. Procura no dicionário aí, pastor. O que significa vigorar? É uma coisa que é válida por um certo tempo. E a palavra diz aqui que ela vigorou até João. Lucas 16, 16. E Paulo aqui está falando aos Romanos que, entretanto, reinou a morte. Aquela morte causada pela transgressão, pelo pecado. Desde Adão, desde o princípio, quando Adão transgrediu, né, uma ordem de Deus, até Moisés. Quando a lei foi revogada no seu âmbito espiritual testamentário. A lei dos profetas vigorou até João. De João em diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino. Já não tinha mais lei. Já tinha se dissipado toda a lei. Jesus só tinha que continuar ali, seguindo para cumprir a missão dele. Né? A missão dele. Para aí, quando ele dissesse tetelestai, todo mundo visse ali que, não, agora acabou de vez. E é claro a palavra, como ele viu, que tudo estava concluído para se cumprir as escrituras, a lei e os profetas, está consumado. Então, tem pecado nos dias de hoje? Não. Porque a lei já não existe mais. Ah, irmão, a lei era pecado? A Bíblia diz que não. Não, a lei não era pecado. Mas ela levava todo o judeu a uma condição de pecador, porque nenhum deles poderia cumprir a lei. Nenhum deles poderia cumprir a lei. Então a lei causava neles, né, uma condição, levava eles a uma condição de pecadores. Quando a palavra fala que Jesus veio para tirar os pecados, veio para revogar a lei. Amém? Então, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Tem alguns que não pecaram. Quer dizer que tinham homens santos. Tinha homens santos lá que não pecavam. Não. Pecado é transgredir a vontade de Deus. Então, mesmo aqueles que não pecaram, significa que existia pessoas que não transgrediram. Existiam pessoas que não seguiram o caminho de Adão. Mas mesmo assim, eles receberam essa condição. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, à semelhança carnal da transgressão de Adão. E essa transgressão prefigurava aquele que havia de vir. Assim como no dia de Jesus, os judeus, os fariseus, se pondo numa condição de Adão, também transgrediram. Né? Também transgrediram. E como Adão estava prefigurando Jesus, veio Jesus para tirar a lei, revogar a lei. Tirar aquela lei que levava o povo judeu a uma condição de pecador. Então o pastor disse, viu? Adão levou a humanidade a pecar, condenando a humanidade. Agora, que humanidade é essa aqui?
está falando de um povo, não está falando do povo do planeta Terra. Mais de 8 bilhões de habitantes aí. Não. Está falando de um povo judeu. Porque o povo judeu que recebeu essa ordem de Deus, Deus se manifestou para esse povo judeu. Amém? Então está falando de um povo judeu. A lei foi para os judeus. Os judeus tinham que cumprir esta lei. E uma vez que eles deixavam de cumprir essa lei, eles se colocavam numa condição de pecadores. Cristão, gentil, geográfico, que hoje são chamados de cristão. Não podemos ser pecadores, porque gentil nunca foi pecador. Nunca foi. Não é hoje, não. Nunca foi. Porque a lei nunca foi para gentil. Eu falo gentil geográfico, né? Sempre repito isso para não confundir, porque para Deus não existe nem gentil, nem judeu. Mas esse gentil geográfico nunca foi obrigado a guardar a lei. Alguns guardavam porque se converteram ali, né? Mas não havia obrigação nenhuma para gentil guardar a lei. Para os judeus era obrigatório. E quando transgredia, se colocava numa condição de pecadores. Então Paulo continua aqui, porque pela desobediência, transgressão, desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Porque o pecado é o quê? A transgressão. O pecado é o quê? A desobediência da lei. Amém? Então, pela desobediência de um só homem, Adão, que desobedeceu a Deus, obedeceu a ordem de Deus, muitos se tornaram pecadores, muitos se tornaram desobedientes, muitos se tornaram transgressores. Então o pastor tentou me convencer que ainda há pecado no mundo. Amém? E só seremos remidos desse nosso pecado aceitando Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? O que é Jesus para você? Jesus para você, vamos supor aqui, vamos pegar um negócio aqui. Jesus para você é um objeto? Eu vou te dar esse objeto, cheio de poeira aqui, desculpe aqui, tá? Cheio de poeira. Esse objeto aqui eu vou te dar. Você vai aceitar ou não? Aí é sua condição de você querer aceitar esse objeto como presente ou não. Será que Jesus é um objeto? Que eu aceito ou não? Se eu quiser aceitar, eu aceito. Se eu não quiser, não aceito. Será que é isso? Será que Jesus é um objeto? Você aceita ou não aceita? É sua escolha? Não, abençoados. E essa palavra aceitar Jesus é uma palavra religiosa evangélica. Nenhum de nós temos capacidade de aceitar ou não aceitar Jesus. Mas Ele nos aceitou primeiro. Foi Ele que nos aceitou. Não é nós que vamos ver se aceita ou não aceita. É o objeto para você aceitar. Vou pensar aqui se eu aceito ou não aceito. Não. Ele nos aceitou primeiro. Falta para você agora se enquadrar na sabedoria e no conhecimento dele. E Paulo continua aqui, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Por que Paulo fala tornarão? Porque Romano aqui ainda está antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo. Então ele fala tornarão. Tá bom? A vinda de Cristo foi em 70 DC com a destruição do templo. Amém? E por isso Paulo usa a palavra tornarão. Né? Tornarão, quer dizer, ainda iria acontecer. Porque ele está antes da segunda parousa. Bom, abençoados, eu li aqui a palavra de Paulo aos Romanos,
na visão desse pastor, amém? Na visão desse pastor, e que diz aqui, né, que toda a humanidade está condenada, toda a humanidade está em pecado. Aí fica jogando essa carga de pecado na mente do povo de Deus. Mas a visão bíblica, né, que Paulo falava a respeito dessas coisas, é totalmente diferente da visão dos pastores atuais, porque eles não respeitam povo, época, ano. O que está sendo dito aonde? No Velho Testamento, no Novo Testamento, aonde está escrito? Quando eles vêm debater com a gente, pega coisas lá do Velho Testamento e tenta debater na graça. Graça e lei não se misturam. É igual um imã que você bota ao contrário do polo dele, né? Que ele não junta, ele faz isso e não junta. Né? É a mesma coisa. Então, primeiro, segundo historiadores, Romanos foi escrito 55 a 58 DC, segundo historiadores. Como eu disse para você, não vou ficar discutindo data, entendeu? Que para mim isso aí não tem relevância é o que está escrito, né? A data, a gente não tem uma data exata, a gente não pode afirmar nada, entendeu? Não tem uma data exata, a gente tem que ver a palavra para ver o tempo que está sendo dito segundo os acontecimentos, né, que está sendo anunciado ali. Então, Romanos está anunciando, ele falou, tornarão, então está anunciando uma coisa antes de 70, né? Então, 58, 59 é aceitável. Então, o contexto está apontando para um tempo, para uma época que não é a nossa. Então, essa humanidade em condição de pecadores por causa da transgressão de Adão não está falando conosco. Não está falando conosco porque essa época, esse tempo não é nossa. Não é a nossa época, não é nosso tempo. Segundo ponto aqui, o pecado adâmico reinou a todos os homens, de Adão até Moisés, como eu li. Nós não estamos no tempo da lei de Moisés. Amém? Não vivemos debaixo da ordenança da lei. Estamos no tempo pleno da graça de Deus. E como eu sempre falo, embora muitos ainda não vivem a graça de Deus, mas estamos no tempo pleno da graça de Deus. Amém? Estamos na plenitude da graça de Deus. Paulo pregava a graça de Deus, mas não estava na plenitude da graça de Deus. Que ainda existia 2 pactos. Hoje não existe mais 2 pactos. Embora os evangélicos tentam erguer de novo um muro de separação. Né? Mas é apenas uma teologia louca, errada, né? E desconecta da palavra. Nós hoje estamos no tempo pleno da graça de Deus, embora muitos de vocês que estão me ouvindo e de outros precisam se conectar nessa plenitude. Amém? Precisa conectar nesta plenitude. Então, Paulo diz em Romanos 5, 12, vou ler do 12 ao 13, ele diz, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Todos pecaram, o pastor quer jogar isso numa condição dos nossos dias atuais. E como já mostrei, a data de Romanos 55, 58, mostrei Paulo falando na palavra, né? Falando aqui na palavra aqui, vamos voltar lá, muitos se tornarão, então também está dizendo que está respeitando a data, 55, 58, vou aceitar essa data,
porque está mostrando antes da parousa, antes de 70. Então, não está se referindo ao nosso tempo. Então, todos pecaram não significa o planeta Terra. Toda a humanidade do mundo. Amém? Está falando de um povo. Um povo que foi chamado aqui de hebreu, depois israelita, depois hoje agora é judeu, né? Porque até o regime da lei havia o pecado do mundo. Até o regime da lei havia o pecado do mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Você não pode levar o pecado em conta quando não há lei. Significa que havia um pecado no mundo, mas esse pecado vigorou até o regime da lei. Amém? Se vigorou, não existe uma lei para você desrespeitar. Não existe uma lei para você desobedecer. Não existe uma lei para você transgredir. Então não existe uma lei que te coloca numa condição de pecador. Está entendendo? Os judeus de hoje, dos nossos dias de hoje, que vivem lá em Israel, não estão numa condição de pecadores. No passado eles eram pecadores, no passado eles eram transgressores. Hoje Jesus já os redimiu. Porque de sorte já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há... Amém? Embora muitos deles não sabem disso. Eles não sabem disso. Que uns é judeu fariseu, outro é judeus ortodoxo, outros são judeus messiânicos. Eles não entendem a graça de Deus, mas são remidos. São remidos. Amém? Eles não podem mais ser levados numa condição de pecadores. Porque a lei não existe mais. Porque o templo não existe mais. Amém? Sem templo, sem lei. Embora muitos lá continuem fazendo alguns rituais da lei, mas inválido. Estão negando, estão se botando na condição de transgressores. Porque se você guarda toda a lei, mas deixa de cumprir um iter da lei, você anula todos os outros mandamentos. E se coloca numa condição de transgressor, de desobediente e de pecador. Mas como essa lei não existe mais, é apenas coisas da mente deles, é apenas uma religiosidade cultural que eles continuaram seguindo, nós da graça falamos que não há pecado, nem para eles, judeus. E se não há para eles, que são judeus, muito menos para nós, gentios geográficos. Muito menos para nós, que nunca houve uma obrigação para gentios guardar a lei. Então, que condição de pecado é essa? Né? Que o pastor aqui está falando que Adão colocou toda a humanidade. É falta de conhecimento. Aí quer disputar. Ele quis me amedrontar, dizendo: eu sou teólogo, eu fiz teologia, eu sou bacharel. Ele quis dizer: quem é você? Quem sou eu? Nada, ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Sou um Zé Ninguém. Apenas eu tenho conhecimento da graça que o Cristo, que me deu a mente de Cristo, me deu a mente dele, me revelou diante da palavra. Enquanto você está dizendo eu, Cristo não te revela nada, meu irmão, porque você tem que nascer de novo, tem que deixar de ser eu para ser Cristo em vós. Cristo em vós, não é eu, mas Cristo em vós. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo e que não sou de vós mesmo? Não é você,
Mas é Cristo em nós que nos dá visão. Não é o irmão André que é sábio, mas é a mente de Cristo que me dá visão. Todos nós somos iguais, parecidos. Apenas um busca mais que os outros. E esse pastor religioso não entende por quê? Porque ele fica no eu. Eu fiz bacharel, eu sou bacharel, eu. E esse eu está te afastando da verdade. Esse eu está te afastando da palavra da verdade. Né? Então, vamos voltar aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E quando vigorou essa lei? Quando que essa lei terminou? Lucas 16, ele diz para nós que a lei e os profetas vigoraram até João. A palavra do próprio Jesus, homem, Jesus carne, falando ali para os fariseus, registrado ali por Lucas. O próprio Jesus diz que a lei vigorou até João. A lei testamentária é espiritual. Jesus aqui está falando da lei testamentária espiritual, não da lei física. A lei física ainda permaneceu até 70, porque o templo ainda estava de pé. Ainda havia algumas coisas para Cristo acabar de concluir, né? Da Escritura. Tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que iria fazer, ele ainda teria que acabar de concluir aquilo, para ele lá no madeiro, vendo que tudo já estava concluído, para se cumprir. Olha a palavra cumprir as Escrituras, cumprir a lei, a lei e os profetas. Ele disse: está consumado. Amém? Está consumado. Então, abençoados, pagar um negócio que apareceu aqui. Então, abençoados, a lei testamentária espiritual, ela vigorou até João. O povo ainda ia no templo porque a lei física ainda estava em vigor, esperando o cumprimento das Escrituras, como eu já mostrei para você, que a pessoa fala, não, a lei não foi revogada, porque lá em Mateus, Jesus disse que eu não vim revogar. Claro que ele falou isso, porque ainda não estava no templo, ele estava ainda homem, carne físico, homem, carne e sangue. Ele não poderia revogar lei, porque ele ainda tinha coisas para se cumprir. A lei dos profetas disseram que ele ia ser levado ao madeiro, ser traído por moedas, como Judas traiu, né? 30 moedas, acho, de prata, né? E essas coisas ainda não tinham acontecido, tinha que acontecer tudo. O véu ia se rasgar de alto a baixo, né? Todas essas coisas que a lei dos profetas disseram, teria que se cumprir. E quando ele estava no madeiro, ele viu que tudo já estava concluído para se cumprir a Escritura. Ele disse: Tetelestai, nestilene, está consumado. Amém? Entende? Então é isso aí, abençoados. Então por isso que o povo ia no templo, que o templo físico ainda estava erguido. E João iniciou o seu ministério em 26 a 32 AD, ano do Cristo. Então a lei testamentária se encerrou entre o ano 26 ao ano 32 AD, ano do Cristo, ano que Jesus estava na terra. Amém? E o pecado de Adão? Era a sua desobediência. O pecado de Adão era transgressão, era desobediência. O pecado de Adão, numa língua cultural judaica, o pecado significa desobediência, transgressão. Amém? Atos que fazemos segundo a nossa mente carnal, que nos leva a desobedecer,
nos leva a transgredir. Amém? Na visão cultural judaica, isso é pecado. Isso é pecado. Transgredir uma ordem divina, uma ordem de Deus. Isso, na visão judaica, cultural judaica, isso é pecado. Amém? E 1 João 3 diz, 3:4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão. O pecado é a desobediência. Pecado é transgredir, é desobedecer a lei de Deus. E só pode desobedecer uma lei havendo uma lei, pastor. Se não tem uma lei para você desobedecer, então você não pode ser pecador, você não pode dizer que o povo está condenado, o povo está em pecado. Não pode falar isso, pastor. Não pode. Na visão cultural judaica, o pecado é transgredir a lei de Moisés. Cadê a lei de Moisés? Já não existe mais. Com a queda do templo, ela foi revogada fisicamente. Espiritualmente, testamentariamente, na sua obrigatoriedade, ela foi revogada em João. A lei dos profetas vigorada até João. Quem veio depois de João? Cristo. Então a palavra diz que o fim da lei é Cristo. Porque Cristo veio depois de João. Se ela vigorou em João, depois de João veio Cristo. Então, Romanos diz que o fim da lei é Cristo. É claro a palavra. É claramente você consegue entender essa palavra. É só você querer entender. Enquanto você ficar eu, sou bacharel, sou palestrante, sou professor, e não deixa o conhecimento entrar na sua mente, você não vai enxergar essas coisas. Amém? Você não vai enxergar essas coisas. Romanos 4,15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Essa ira aqui é a ira da desobediência carnal. Não é ira de Deus. Porque Deus não tem ira. Deus é o Espírito perfeito. Ira é uma obra da carne. Então, a lei produz a ira. A lei produz a desobediência. A lei produz a vontade da carne. Porque a lei te leva, não que a lei é pecado, mas ela levava os judeus, não te leva, desculpe, ela levava os judeus a uma condição de pecadores, porque nenhum deles poderia cumprir a lei. Mas onde não há lei, não há transgressão, onde não há lei, não há pecado, onde não há lei, o ser humano não pode estar numa condição de pecado. Você está me entendendo? Amém, abençoados? Como dizer que Adão levou toda a humanidade a pecar usando um contexto atual, trazendo esse contexto para a atualidade? Por isso nós chamamos ele de futurista, que eles pegam tudo aquilo que aconteceu lá atrás e quer trazer para o nosso futuro hoje. Futuro meu, seu, dos nossos filhos. Por isso nós chamamos eles de futuristas. Eles são um povo mental, que a sua mente está agarrada no futuro. Eles não progridem. Não vão adiante. Amém? Então, como dizer que a humanidade está em pecado? Como dizer que a humanidade está, numa condição de condenação? Amém? Se a lei não existe mais. Romanos 8:1, porque, Romanos 8:1, Romanos que eu disse escrito em 55 a 58, escrito por Paulo de Tarso quando estava preso, enviou às igrejas reunidas em Roma, e ele disse naquele tempo, em 54 ou 58, agora, pois, não é agora, 2024, não é agora, 20 séculos depois, mas lá no primeiro século, no ano 55, 58. Agora,
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Desde aquele tempo já não havia mais nenhuma condenação, meus amados. Como é que os pastores vêm trazer condenação para o povo? Saiam desse covil de lobo, abençoados. Saiam. Amém? Não há pecado e nem pecadores. Pois a palavra diz, 1 João 3, todo aquele que pratica o pecado, a desobediência, também transgride a lei, porque a lei, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é transgredir, o pecado é obedecer à lei de Moisés, que não existe mais. Como você vai transgredir uma lei que não existe mais? Uma lei revogada. Amém? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Quem se manifestou? Cristo. Cristo se manifestou para tirar os pecados. Ele manifestou para tirar o pecado que pesava ao povo judeu. Porque eles não conseguiam cumprir a lei. Então, aquela desobediência à lei, o deixar de cumprir, os colocava numa condição de pecadores. Jesus veio para tirar aquela lei do povo. E nele não é pecado. Nele não é pecado porque ele não viveu a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele não transgrediu a lei. Ele veio cumprir a lei. Então, nele não existe pecado. Porque ele não transgrediu a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Você lembra lá? Que todos receberam a condenação do pecado de Adão, mesmo contra aqueles que não transgrediram. Então, lá tinha pessoas que não estavam em condição de pecadores, que não eram pecadores, porque foram obedientes. Aqui também está dizendo que Jesus não tinha pecado, porque ele também foi obediente. Ele não desobedeceu, ele não transgrediu, ele cumpriu a lei. Jesus se manifestou para tirar o pecado. Tirou ou não tirou? Tirou, abençoado, tirou. Não há pecado. Não deixe esses pastores aí ficar enfiando na cabeça de vocês essa condenação, chamando o povo de pecador, né? Falando que o povo vai para o inferno. Largue isso, abençoados. Largue isso, povo meu. Sai dessa condição mental que, dia após dia, anos após anos, estão aí colocando na mente de vocês e deixando pessoas doentes, apavoradas e malucas. Largam. Sai de lá, povo meu. Venha para a graça você também. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, se inscreva aí que você vai aprender ainda muitas coisas e vai te libertar desse sistema religioso evangélico que não está te levando a nada. Amém? Há só uma condição mental reprovável. Isso que está levando a você a uma condição mental reprovável. E não é palavra do irmão André, é palavra da palavra. A palavra diz isso. Amém? Venha para a graça você também. Se inscreva aí no meu canal MDCG André Palhares. Aperte o sininho de notificação, dê os seus likes. Amém? E venha para a graça você também. E vocês que estão aí na minha live aí, já peço a vocês que taquem o dedinho aí já no like, não se esqueçam, os likes são importantes para levar esses conhecimentos a muito mais pessoas. Amém? Se inscreva também no meu canal do meu irmão aí, Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu canal e do meu irmão Ivanilton da Cruz, Guerreiros da Fé. Amém? Eu quero correr, aí eu embolo a palavra. Eu não quero, já estou em 44 minutos, já passou, entendeu? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Muito obrigado. Uma tarde de sexta-feira abençoada para todos vocês, né? Amanhã tem estudo do irmão André, tá bom? Vamos que vamos. Muito obrigado.